Então voltamos, né? Acabamos lá o tempo, esgotamos o tempo aqui do Bandicam, mas a gente já voltamos à nossa programação normal. Então eu vou até escrever esse trecho de novo pra gente ver como é que faz. Então a gente vai pegar o componente de sprite render do nosso objeto do sprite. Ele tem a propriedade sprite e ele vai receber no Game Manager, através do current plant, a gente vai pegar o componente de sprite render da nossa planta, o sprite dela. Então ele vai herdar o sprite daquela planta, certo? Vou dar um Ctrl S para salvar. Vamos esperar compilar aqui na Unity. Bom, depois de fazer tudo isso, eu vou deletar esse objeto da cena. E vocês percebam que aqui a gente está utilizando o Resource Load. Para ele funcionar corretamente do jeito que a gente quer, eu preciso que o objeto que eu estou querendo fazer acesso com o Resource Load, que eu estou querendo carregar, é preciso que ele esteja aqui dentro do Assets, numa outra pasta chamada Resource. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou criar uma nova pasta, exatamente com o nome de Resource, e vou colocar todas as minhas outras pastas aqui dentro. Eu vou fazer isso e vocês percebam que dessa forma a gente vai conseguir ter acesso àquele método Resources. Se eu não fizer isso, eu não ia conseguir utilizar essa classe e esse método aqui. Como eu estou passando justamente a pasta de scripts, ele fechou ali no Mono Develop, mas vocês entenderam qual que é o trecho que eu estou falando, né? Depois de passar todas as pastas aqui para essa outra pasta Resource, e a classe que eu estava me referindo era justamente essa aqui, ó, que vocês estão vendo. Bom, depois de passar tudo para essa pasta aqui, eu preciso fazer com que quando eu clique nessas sementezinhas, fique o gráfico do sprite, certo? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou alterar aqui o seed script, eu vou abrir ele aqui. Eu vou criar aqui private, uma variável do tipo GameObject, chamada prefab sprite. E aqui, na hora que eu seleciono, né, a plantinha, eu vou fazer da seguinte forma: eu vou criar uma variável aqui chamada SPR, e ela vai receber o Resource Load. O meu sprite está na pasta de prefabs, o nome dele é sprite, como a gente tinha feito. Ele é do tipo GameObject. E novamente, né, como ele retorna um object pra gente, eu vou converter, né, para GameObject. Eu faço essa conversão explícita aqui. E depois de eu clicar na minha semente, eu vou fazer com que prefab sprite receba instantiate. Eu vou instanciar então o nosso sprite, vai ser o SPR. Na posição atual aqui, transform position, e na rotação atual do sprite prefab, né, do prefab sprite, na verdade. E por que eu estou armazenando essa instância do sprite, né, que é aquele sprite, aquele prefab, né, que a gente acabou de fazer agora há pouco? Por que eu estou armazenando ele dentro dessa variável prefab sprite? Para eu poder destruir ela. Eu destruo ela aqui no start recharge. Então eu faço assim, destroy prefab sprite. Por que eu estou destruindo ele? Depois que eu plantar, né, que é quando eu planto eu ativo aqui o Start Recharge. Depois que eu plantar, eu não quero mais o sprite seguindo, né? Então eu vou dar um Ctrl S para salvar tudo isso que a gente fez. Vou voltar aqui para Unity para ele compilar direitinho. Ele deu esse errinho de conversão, né? Isso porque a gente esqueceu de converter o instantiate. Cadê o instantiate aqui? O instantiate, assim como o resource load, retorna pra gente um tipo objeto. E eu tô tentando colocar ele dentro de uma variável do tipo prefab, do tipo GameObject. Então eu vou fazer a conversão aqui, as GameObject. Agora sim, eu vou dar um Ctrl S para salvar. Novamente a gente vai esperar compilar. Esse erro aqui sumiu, né? Como vocês puderam ver. Agora que compilou, eu vou dar um play para ver se está funcionando o script corretamente.
Agora eu vou pegar qualquer planta, essa aqui por exemplo, ó. Ela segue o mouse, tem o sprite da plantinha, e quando eu planto, ela desaparece, né? No meu sprite, ó, não tá mais seguindo o mouse aqui. Eu vou pegar outra planta então, pode ser essa, ó. Essa aqui também, né? Vamos testar todas. E essa aqui. Tá? Então ele fica por cima de todos os sprites, né, ó. E pra gente saber da pá se tá funcionando, vamos ver aqui. O sistema de remoção de plantas, né, da gente poder excluir uma planta aqui com a pá, a gente vai fazer no próximo vídeo. Mas aqui o script pra gente poder utilizar a pá só pra ver o sprite, eu acho que dá pra fazer nesse vídeo aqui. Pra isso, vamos então criar um novo objeto vazio aqui. Vamos colocar o nome dele de Shovel HUD. Vamos adicionar ele aqui nas HUDs, né? Pra gente ter toda essa organização. E aí, eu vou adicionar um collider nele, tá? Um box collider. Tem que ser um box collider 2D, senão não vai funcionar. Então, deixa eu remover esse aqui. É um box collider 2D. Ele é trigger. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar ele exatamente aqui onde tem essa pá, tá vendo? Então a gente vai acertar aqui o collider dele para exatamente o tamanho dessa pá. É só vir aqui no Edit Collider e acertar aqui direitinho o tamanho da colisão, tá? Eu acho que assim, né? Tá bom. E agora a gente precisa criar um script para esse objeto. Então eu vou criar aqui o nome desse script, vai ser Shovel Script, pra gente selecionar então a nossa pá. Vamos abrir aqui o script para editá-lo. Vamos abrir aqui o script, eu não vou precisar de nenhum desses métodos, porque eu vou utilizar apenas o onMouseDown. Quando a gente clicar ali naquele painel. Para a gente poder utilizar a pá, são duas condições. Primeiro, a gente não pode estar segurando nenhuma planta, então o current plant tem que ser nulo. E o shovel enable já tem que estar falso, né? A gente não pode usar a pá duas vezes. Então o shovel enable tem que estar falso. Se essas duas condições estiverem corretas, a única coisa que a gente vai fazer é com que o shovel enable fique true. E a gente pode instanciar, então, instantiate o nosso prefab do sprite. Onde ele está? Ele está em resource, aqui em load. Ele está na pasta prefabs e o nome dele é sprite. Ele é do tipo GameObject. E a gente tem que converter isso aqui. Opa! A gente tem que converter isso aqui para GameObject, porque ele vai retornar pra gente. Ele vai retornar pra gente um tipo object. Certo? Ele vai instanciar isso pra gente. Então ele vai instanciar isso, transform.position e no quaternion identity. Então agora eu vou dar um Ctrl S para salvar. Vamos voltar aqui para Unity. Eu vou adicionar esse script aqui no Shovel HUD. Então eu vou vir aqui em Add Component. E vamos ir aqui em Shovel Script. E vamos dar um play para ver se está funcionando devidamente. Então só para testar, tem o sprite aqui. E aqui a gente tem então a pá. O sistema de remover a planta, né, com a pá, aqui, ó, quando a gente clicar era para essa planta ser removida. A gente vai fazer isso nos próximos vídeos, não vai ser nesse vídeo aqui. Esse vídeo aqui foi só para fazer esse sisteminha aqui do sprite seguindo, tá? A gente também não pode devolver a pá, porque a gente ainda não fez. Mas enfim, até os próximos vídeos, até mais!